Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão USP. No programa de hoje vamos falar sobre uma prática que caminhava de forma tímida no Brasil nos últimos anos, mas que viu sua implantação ser acelerada por conta da pandemia da Covid-19. Utilizando um termo médico aí, ela foi praticamente trazida a fórceps para a sociedade. Vamos falar da telemedicina. E assim como médicos e pacientes têm feito aí nos últimos meses, Brasil afora, estou aqui conectado com o professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, que é coordenador do curso de Medicina da FOB da USP. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos os ouvintes aí. Agora é atemporal, né, professor? Essas conexões são atemporais, né? Eu me sinto no Forrest Gump. Professor, falando sobre a telemedicina, então. Salvo engano, ela foi aprovada em abril em caráter de excepcionalidade, né? Por conta de todo esse contexto aí da pandemia da Covid-19. O senhor acredita que esse é um processo que veio para ficar aí mesmo após acabar a pandemia? A gente torce para que acabe essa pandemia, né, professor? Esse procedimento da telemedicina, ele veio para ficar, professor, mesmo após a pandemia? Ele veio e eu vou explicar por quê. Na verdade, a gente tem uma discussão já há muitos anos sobre o papel da telemedicina, né? Então, a gente já vivenciou outras tentativas de se regulamentar a telemedicina no Brasil, a gente já teve discussões ao longo da primeira década aí desse nosso século, perto de 2006, 2007, novas discussões perto de 2010, que acabaram patinando um pouco, e aí o que aconteceu é que veio a pandemia e tornou obrigatória, ou a única saída, na verdade, para você manter alguns atendimentos, o uso de telemedicina. E a minha impressão é de que isso vem para ficar, ela é baseada em uma série de dados que, o mundo de 2021, mesmo depois que a gente passar a pandemia, ele não vai ser o mundo de 2019, ele não vai ser o mundo de 2018. Isso, no ensino, no convívio, no trabalho, não tem por que ser o mesmo da medicina. A pandemia ela só acelerou um processo que já estava no radar. Ele já era uma necessidade, assim como a integração online do ensino já era uma necessidade, e a pandemia só acelerou esse processo. Então, nesse contexto, eu acho que todo mundo tem enxergado essa questão dessa obrigatoriedade ou dessa regulamentação oficial como uma oportunidade. E é óbvio que existem coisas a serem ajustadas, mas ela veio para ficar, não tenho dúvida. Professor, eu acredito que cada caso tem sua particularidade, né? Mas em que situações, assim, de forma geral, a telemedicina ela pode ser utilizada? Isso é uma questão importante, porque quando a gente fala que a telemedicina veio para ficar, ela não veio para ficar como ela está hoje. Porque no contexto de pandemia, a gente tem uma série de flexibilizações, né? E alguns cuidados vão ter que ser avaliados ao longo dessa transição. Segurança, e um deles é esse que você falou, em que situações a gente pode aplicar. A gente usou durante esse momento a telemedicina de uma forma meio indiscriminada, porque era a nossa única opção. Mas a partir de agora, a gente deve estipular conceitos específicos. Já existem estudos mostrando áreas em que a telemedicina pode ser utilizada de forma muito significativa, até desenvolvendo parâmetros. Por exemplo, a gente sabe que na dermatologia, dependendo da situação, o tipo de câmera que você tem, a foto que você tira, ela é muito fidedigna. Então ela pode ser usada. Na parte de diagnósticos, ela pode ser muito usada. Diagnóstico radiológico, diagnóstico patológico. Para as consultas, em algumas situações, como por exemplo uma triagem inicial, uma avaliação de gravidade, ela pode ser usada inclusive para orientar um uso mais racional do sistema de saúde. Para você evitar que chegue um monte de pessoas ao mesmo tempo no pronto-socorro, você pode ter um serviço de triagem inicial para fazer uma conversa com o paciente e avaliar categorizar níveis de gravidade e indicar qual é o melhor local para aquele paciente ser atendido. Ele precisa ir no pronto-socorro imediatamente ou ele pode marcar uma consulta
ambulatorial para daqui 3 dias, ou ele precisa ser consultado num intervalo de 1 ou 2 dias, né? Então, essa triagem acaba sendo importante. Uma outra ferramenta, uma outra situação que deve ajudar é no acompanhamento. Então, o médico já conhece aquele paciente, já tem contato, já sabe mais ou menos a história, e aí ele quer fazer um retorno para aquele paciente. Às vezes é muito difícil você conseguir marcar na agenda do sistema público. Você pode fazer um retorno precoce ou uma avaliação intermediária usando recursos de telemedicina, né? Em contrapartida, ela é de difícil uso quando eu preciso de uma consulta ou de um procedimento, né? Então, uma consulta inicial, em que eu tenho que fazer um exame físico completo no paciente, dificilmente a telemedicina vai substituir. Quando eu preciso avaliar a necessidade de um procedimento, ou realizar algum exame específico, dificilmente a telemedicina vai substituir. Então, a ideia é que ela veio para ficar e ela vai ser não um substituto para a consulta tradicional, algo híbrido, mas ela vai ser um potencializador. Isso a palavra híbrido, ela vale para tudo, né? A gente tem usado muito isso no ensino, blended learning, sim, do juntar o online com o presencial. E eu acho que isso vai trazer uma coisa, Vitor, que é fundamental. A minha avó tem uma frase clássica: você só dá valor para o que você perde. A gente perdeu o contato presencial durante esses 7 meses. E perdendo esse contato presencial, a gente começou a valorizar esse contato. Então, a próxima vez que a gente tiver uma consulta, não é só uma consulta. Uma aula presencial não é só uma aula presencial. Você tem que fazer aquele encontro valer. E eu acho que a telemedicina, ela vem nesse sentido, de ajudar e de potencializar você a obter informações mais regulares, você ter um contato mais permanente com o seu paciente, mas quando você tiver um encontro presencial, você valorizar e tirar daquele encontro presencial tudo que você puder e aproveitar da melhor forma esse tempo. Então, eu acho que ela vem como uma ferramenta a mais para o médico e para o paciente para favorecer o tratamento. Professor, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? E quando eu falo grande, a gente pode falar também por desigual, né? A inclusão digital ainda não é uma realidade para muitas áreas. Como driblar esse desafio? Porque não é todo mundo que tem essa facilidade, igual nós estamos tendo aqui, de bater esse papo online, né? Como que um paciente de uma região do Nordeste, um senhorzinho de idade, consegue fazer isso pela telemedicina, doutor? Isso é um grande desafio ainda? Isso é um desafio enorme. A gente viu nessa pandemia um processo de escancaramento das desigualdades no Brasil, né? Com a questão do acesso digital, e não é diferente para a medicina. A medicina já é uma área que tem aspectos de desigualdade muito importantes, considerando a heterogeneidade do país, né? Em termos de acesso aos serviços de saúde e tal. A telemedicina, embora a ideia de que a conexão é uma coisa que diminui as desigualdades, a gente sabe que a infraestrutura ainda não permite isso, né? Então, eu não enxergo... na verdade, a minha visão sobre isso é que é natural que a instrumentalização das pequenas cidades, das regiões rurais, com conectividade, vai fazer parte não só de uma estratégia para a educação, por exemplo. Ela vai fazer uma parte da estratégia para a saúde. A gente tem que, eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia mostrou é que a instrumentalização digital do país, que é dar acesso à conectividade e a dispositivos para essa conectividade, é um desafio estratégico para o país em muitos sentidos, né? Então, tem-se que ter uma política nacional para isso, porque isso vai ajudar a educação, isso vai ajudar a saúde, isso escancarou com a educação nesse momento, porque a gente viu crianças que, por um lado, tiveram todo o acesso e continuaram as suas atividades e outras não. E se a gente quiser diminuir esse gap, a gente vai ter que investir nisso. A gente tem que encarar isso também como um investimento em saúde, né? Obviamente que isso implica não só em ter a conexão, mas em ter os recursos humanos capacitados. Mas não adianta eu ter o recurso humano capacitado se eu não tiver a infraestrutura,
né? Então tem-se que trabalhar para conter esse gap de alguma forma. E ele existe, não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para falar todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular, mas a conexão não tem qualidade de imagem suficiente e tudo mais, né? O 5G promete melhorar muito isso, mas será que quando a gente fala que as pessoas têm um celular e a gente vai ter uma rede 5G, o indivíduo na região rural, no interior, ele tem um aparelho que conecta na rede 5G, o 5G chega nele ou o 5G fica restrito às grandes cidades, né? Então, trabalhar para não aumentar esse gap é importante. E, particularmente, a gente tem uma vantagem, porque reduzir o gap digital é muito mais fácil do que reduzir o gap estrutural. Sim. Então, é muito mais fácil eu prover serviços de tecnologia do que eu construir um hospital numa região rural, né? Então, isso não pode sair do nosso radar. Professor, outro ponto é que sempre que se fala em internet, pensa-se em segurança. Transação bancária, tudo que a gente fala sobre internet, pensa-se muito na segurança. A questão da medicina, tem o sigilo médico-paciente, todas as questões envolvidas, e vai estar ali na internet. Isso também é outro desafio, essa questão de segurança de dados, professor? Esse é o ponto que talvez seja de maior discussão nesse momento, considerando o que está acontecendo durante a pandemia e o que vai acontecer depois. Porque o limite do eu não poder atender ou fazer um exame físico no paciente, ele é claramente perceptível pelo médico e pelo paciente, né? A limitação que isso traz em algumas situações. A segurança, às vezes as pessoas não se preocupam, elas não atinam com isso. Ela fala, eu estou aqui numa conversa com você e sou só eu e você. A gente não está gravando necessariamente, então não tem problema. Mas esse dado está circulando, ele está passando por um servidor, ele está integrando em algum lugar e ele está chegando em mim. E muitas vezes isso não é facilmente perceptível. Essa é a maior discussão do momento. Por quê? Porque durante a pandemia, com a necessidade de se usar esse processo, existe uma certa frouxidão na questão segurança. Mas uma conversa entre um médico e um paciente, seja ela no hospital, seja ela no consultório, seja ela por telefone, ou seja ela online, através de vídeo, ela é protegida pelos mesmos recursos, pela mesma regra de sigilo médico e de ética. O problema é que quando você está só com o seu paciente, o vazamento de uma informação, em geral, acontece por uma das duas partes. Quando você está com a telemedicina, uma integração de dados, de servidores, se um dado vaza, você não tem necessariamente como saber que foi o médico que vazou, que foi o paciente que vazou. Então, mecanismos de controle vão ter que ser adotados para isso. Códigos e regras específicas. Pode gravar ou não pode? Quem guarda essa gravação? Qual é o período que essa gravação tem que ficar? Do mesmo jeito que um prontuário eletrônico tem um tempo para ser guardado, quanto tempo que uma gravação dessa precisa ser guardada? O que precisa ser avisado ou não? Né? Como que isso precisa ficar claro para o paciente, para o médico, que essa informação está sendo trocada? Então, esses são aspectos que devem vir nas novas regulamentações. Tá? Eles estão em discussão, até brechas de sistema. Que sistema usar? Né? Assim, a gente pode usar qualquer sistema, eu posso usar o Skype, por exemplo, eu posso usar o Google Meet, ou posso usar o Zoom, ou não, eu tenho que ter um padrão de criptografia específico para isso. Né? Isso tudo está em ampla discussão no mundo todo, porque o consenso você não pode nem ser muito restritivo, que você impeça ou que você gere monopólios de ferramentas de comunicação, porque você só vai criar mais desigualdade, mas também você não pode ser permissivo a ponto de poder usar qualquer coisa que gere brechas e gere acesso a informações que, queira ou não, são muito sensíveis. Né? Hoje existe no mundo inteiro existem regulamentações sobre que informação de saúde, por exemplo, uma empresa ou um empregador pode ter. Se os nossos dados já são valiosos para grandes empresas de comunicação, e você falar,
não, o indivíduo entra no Facebook, o Facebook é de graça, o LinkedIn é de graça, ou o Instagram é de graça nada, só a moeda é diferente, você não está pagando dinheiro, mas você está pagando dados, informações. Com isso, com informação de saúde, isso não pode acontecer, porque o nível de sensibilidade disso é muito grande. Então, qual a relação custo-benefício? Onde a gente acha o ponto de equilíbrio? Eu acho que esse é o grande desafio do momento. Professor, para a gente finalizar nosso bate-papo aí, como que a telemedicina ela deve ser abordada aí nas escolas? A gente tem o curso de medicina na FOP, está perto aí de formar a sua primeira turma, né? Como que essa telemedicina impacta aí nos cursos de medicina, nas escolas de medicina, tanto na FOB como as outras aí do Brasil? Vai mudar tudo, né, Vitor? Porque, na verdade, a gente já tinha na FOB, a gente já tem na FOB dentro do nosso programa estratégias de uso de ferramentas digitais, né? A gente já trabalha isso com os estudantes em 2 anos específicos do curso. Eles já fazem parte, junto com os outros cursos da FOB, da Liga de Telesaúde, né, e das atividades de extensão em telesaúde, nos quais a FOB é uma das pioneiras, inclusive, no Brasil, especialmente na fonoaudiologia. Mas ainda assim isso vai mudar, porque a gente vai ter que ter uma abordagem prática, objetiva para esses alunos. Esses alunos vão viver no mundo em que a telemedicina faz parte do atendimento. Então eles primeiro vão ter que não só saber que existem as tecnologias, mas saber usar essas tecnologias. Então, do nosso ponto de vista, a gente durante a pandemia já começou a discutir estratégias de mudança, e uma das estratégias de mudança vai ser que provavelmente os nossos estudantes vão ter ao longo do internato um ambulatório virtual, em que eles vão usar os recursos de telemedicina para acompanhar o paciente na medida dessa forma que a gente discutiu. Quer dizer, eles vão ter uma consulta inicial, presencial, para fazer todo o exame do paciente, avaliação e tal, mas uma parte desse segmento vai ser virtual, para eles se habituarem com as plataformas, para eles entenderem as limitações, para eles entenderem a questão de segurança, até onde dá para ir, até onde não dá para ir, para quando eles saírem informados, eles já terem essa habilidade, que vai ser uma habilidade que vai ser cobrada, certamente, por qualquer grande serviço de saúde no Brasil, seja público, seja privado, a partir dos próximos anos. Então, não tem como falar assim, não, a gente usou isso durante esse tempo e agora volta tudo como era. Nada é mais como era. Mesmo num curso moderno como o de medicina, que tem um projeto pedagógico que foi montado há 4 anos, a gente já precisa reformular ele, porque nada mais será igual. Professor, queria mais uma vez agradecer sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores da TV USP. Obrigado, professor. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado com esse bate-papo aqui e nos vemos na nossa próxima edição.